Vamos lá, mais uma vez. Galera fã de AFO. Não, professor, não sou fã, não é. Sei, mas é necessária, né? Então vamos lá, vamos estudar AFO. Treinamento. Com treinamento que vem o aperfeiçoamento. Vamos aqui para mais uma bateria. São 6 questões. Esse aqui já é o 8º simulado. A gente está ficando cada vez melhor, hein? É isso que eu sinto aí de vocês. A dedicação, o esforço, cada vez melhor. Olha, treinar. Mas por meio daqui do nosso simulado, eu vou dar o exemplo do Exército, das formaturas do Exército, o que é um treinamento. Vamos falar já, para vocês não ir embora e me abandonar aqui no simulado. Olha só, questão número 1 da VUNESP 2020. Assinale a alternativa que contém o nome da ferramenta que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, da execução financeira e patrimonial do governo. Qual é o nome dessa ferramenta? Eu diria que é sistema, né? Qual é o nome? Alguém sabe? Seria o plano de contas? Já fizemos uma questão sobre o plano de contas. Um instrumento inovador que trouxe muitos ganhos para a contabilidade pública, principalmente na consolidação das contas e a convergência aí com normas internacionais. E lá no MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na parte 4 você vai ver lá o plano de contas. Não é o plano de contas que ele tratou aqui em cima, na questão. Vamos ler a próxima, olha só. SAP, sei lá o que é isso, um sistema o que, de administração patrimonial, né? Inventaram aqui, né? SCPI, né? SIAP. Eu já falei num outro simulado, se você for lá na LDO, pode ser de 2020, é de 2019, procura lá no finalzinho dela as permissões lá que é dado de acesso aos parlamentares, aos sistemas, aí coloca uma relação de sistemas, mais uns 30 sistemas, são vários. O inciso primeiro, qual é? CIAF, é esse aqui, ó. É disso que a questão trata, né? E tem também lá o SIDOR, que é o item 2, são os 2 sistemas que sempre colocamos nas nossas aulas, que são os mais cobrados nas provas, né? Em sistemas de informação, quando vem lá no edital, sistemas de informações, às vezes vem nominalmente, CIAP, CIOP, né? Que são os dois mais cobrados. Se aparecer outro, a gente insere nas nossas aulas. Do contrário, colocamos esses dois. O CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, né? E eu coloquei, não sei se foi nessa aula, num outro simulado eu coloquei os objetivos principais, e o SIDOR e o CIOP é a união do SIDOR, que era o orçamentário, com o SIGPLAN, que tratava do planejamento do PPA. Então o gestor entrava lá no SIGPLAN para alimentar as metas do PPA, né? E nós, que eu trabalhava no controle, eu entrava no SIGPLAN para ver se ele tinha alimentado, se as metas estavam de acordo com, né, se o cumprimento das metas estavam de acordo, os indicadores estavam sendo cumpridos. Aí você fazia um relatório com base no SIGPLAN. Juntou tudo, virou CIOP, Sistema em Software Livre, e fica atento com o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Teve várias evoluções. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no histórico aqui interessante, ó. Tá na próxima aqui, ó. CIAF, Sistema Integrado, é a resposta, aparece lá em cima, a letra C. Olha só, nas nossas aulas, até no nosso mini curso gratuito, tem um mini curso lá no site do CDF, mini curso de AFO. Tem três livros digitais, acho que tem 5 ou 6 vídeos que tratam da classificação do orçamento, e dessa parte aqui que eu estou falando aqui, que são das leis, e tem mais um livro digital lá também, que você pode acompanhar, são 3. Então olha só, lá vai estar essa linha de tempo aqui, que é muito interessante, ó. Em 64 surge a nossa lei de orçamento, a lei 4.820, lei da contabilidade pública, que ainda não foi substituída, né? Tem a lacuna lá da lei complementar na Constituição, que sempre é falada. Enquanto não existia aquela lei, a lei 4.820 vai fazendo às vezes, e a LDO vai também preenchendo algum espaço aí de regulamentação. Em 67 veio o Decreto-Lei 200, que tem artigos também que são cobrados em prova, tem a Constituição lá, tem a emenda de 61. Em 74 temos uma portaria importante, que é a portaria 9, que criou lá, você tem a funcional programática, que depois é desmembrada em estrutura programática e funcional, né, desmembrou aquela classificação. O decreto 93872, muito importante para o nosso estudo. E aí, ó, vem uma tríade aqui, que é uma tríade que reforçou muito as finanças públicas no Brasil, ó, que é a STN, ficou ruim, que é a STN
em 86, Secretaria do Tesouro Nacional. O CIAF vem em 87, que é a resposta da nossa questão. E vem aqui, ó, a criação da conta única em 88, tá vendo? Nessa sequência aqui, 86, 87, 88, as finanças no Brasil ganham muito, ganham em estabilidade, né, em consolidação, em mecanismos, né? O CIAF é um sistema admirado aí por vários outros países que vêm até o Brasil conhecê-lo. E a conta única que a gente tem agora passou a ter, né, é o único lugar onde o recurso está. Veja a facilidade aí, como aumenta a facilidade de controle, né? E também a Constituição de 88 ainda vai criar o PPA. A de 88 vai criar o PPA. A gente sabe que antes tinha aquele plano plurianual de investimento, mas não é igual ao PPA, né? O PPA surge realmente em 88. Depois, e também em 88, criada a LDO. Não existe, né, anteriormente à Constituição de 88, não existe nada semelhante à LDO. A LDO vem aí ficar no meio entre o PPA, trazendo as prioridades, né? A LDO vem trazendo as prioridades nessa função mais tática entre o PPA e a LOA. E na sequência, o decreto 2829, com a parte de gerenciamento importante, a definição lá de alimentação daquele sistema que eu acabei de falar, do SIGPLAN. A portaria 42, que tem os conceitos de programa, ações, né, que são as ações, projeto, atividade e operações especiais. A lei de responsabilidade fiscal, que cai nas nossas provas, muito, né? E a portaria 63. A portaria 63, junto com a portaria 42, são as normas mais importantes para a AFO, aí, as normas infralegais. A lei 10.180 trata dos sistemas, sistema de contabilidade, sistema de planejamento de orçamento, sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. A emenda, aí surge, 2015 para cá, a AFO realmente se renovou. Renovou e a gente espera que de 2020 em diante os concursos passam a cobrar. Então tem a nova DRU, tem a emenda do teto de gastos, que é o novo regime fiscal. Teve também a própria reforma da Previdência, inseriu 2 incisos lá no artigo 67, que ainda não caiu em prova, tenho certeza que vai ser cobrado. A emenda constitucional 100, a 102, várias mudanças em AFO, que acrescentaram vários parágrafos ali no 65, 66, que olha, criou o 66A, então a gente tem aí, sabe, um grande espaço para desvendar nessa parte de concurso com esses novos assuntos na parte constitucional. E não foi, ó, a gente percebeu no nosso simulado que ainda não foi cobrado, né? Que às vezes a banca demora um pouquinho, o examinador demora um pouquinho para assimilar aquela informação para depois cobrar. Mas eu acho que surge de agora em diante. E a gente vai fazer simulado também disso aí, tá bom? Então, tocando para frente, aqui é o CIAF. E continuando na VUNESP, a renúncia de receita. Conforme a LRF, pronto, ele só quer saber um exemplo de renúncia de receita e acredita, assim como aconteceu com uma questão de cancelamento de inscrição de resta a pagar, que ela foi cobrada na mesma prova 2 vezes, do que era AFO e contabilidade pública. Então eu acho, na minha interpretação, que o examinador de AFO fez uma questão e acho que aquele responsável pela contabilidade pública fez outra, que é muito semelhante. Também no caso de renúncia, se você voltar nos nossos simulados, vai ter um simulado que caiu uma questão muito parecida com essa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, ó. Vem comigo, ó. Muito, ó. E eu acho que a resposta era a mesma. A gente só tem que conferir lá, ó. A resposta não é essa aqui, ó. Crédito presumido, já caiu uma questão que a resposta era crédito presumido, olha só. E eu até expliquei para vocês, coloquei o mnemônico, ó, que é o Crasaco que eu uso. Você pode usar o qual que você quiser. Mas eu uso nos meus estudos, sempre usei isso aqui. Então lá no artigo 14, parágrafo 1º, você tem lá a descrição do que seria a renúncia. A renúncia de receita é o Estado abrindo mão do recolhimento daquela receita. Ele abre mão. Então é o benefício fiscal para determinado segmento. Está em discussão agora no Congresso, se derruba ou não um veto do presidente. Há vários setores, são 17 setores, somente eles estão com esse benefício. Eles querem manter. Segundo eles, se retirar o benefício, terão que demitir funcionários, vão ter que aumentar o preço do produto. Então eles querem manter o benefício de não recolher aquele imposto para o governo e mantendo então essa parte do emprego, dos preços, né, e tem outros argumentos lá. Mas o Congresso Nacional, então o presidente vetou, ou seja, o presidente quer que esse recurso volte para a União. Mas parece que o Congresso vai derrubar o veto. Acho que até o próprio presidente falou para derrubar, né? Tem essa negociação entre o Congresso e o Poder Executivo.
Do que a gente está falando? De renúncia de receita. Mas quais são os nomes lá que está na LRF, que cai na prova? Aqui, ó. Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, que está ali na prova, letra E. Concessão de isenção em caráter não geral. Tá vendo? Eu grifo aqui, ó, concessão de isenção de caráter não geral. Outros benefícios, tratamento diferenciado. Tá vendo? Guarde aqui isso aqui com você, que te ajuda na hora da prova. Questão 3. VUNESP ainda. Os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, então veja, maior que 12 meses, contraídos para atender desequilíbrios orçamentários ou financeiros de obras e serviços públicos estão compreendidos. Então ele está perguntando para você, esse conceito é o quê? Foi característico dessa prova, né, da VUNESP. Dava o conceito em cima e perguntava, e aí, o que eu estou falando? Aí a gente respondia, regra de ouro. Isso aqui é o quê? Despesa não efetiva. Isso aqui. E trazia o conceito e perguntava se você sabia. Uma questão bem literal, né? Então vamos ver. Você lembra acima de 12? Empréstimo, demonstrativo de passivo não circulante, dívida pública ou mais especificamente, dívida fundada, né? A resposta é dívida fundada. Dívida ativa está lá na 4.320, não tem nada a ver com essa dívida aqui. Dívida ativa é a União que vai receber, né? Então veja, vamos ver aqui de novo, aqui ó, eu coloquei a resposta e o conceito de onde vem? Lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida consolidada ou fundada, montante total apurado sem duplicidade, você vai ler depois lá, né? E aqui embaixo, ó, superior a 12 meses. Mas aí, nesse artigo lá da 29 primeiro da LRF, você vai ter que ler os parágrafos. E os parágrafos também são dívida fundada. Quando? Operação de crédito, que mesmo sendo menor que 12 meses, que antes da LRF, quando falava em dívida fundada, era acima de 12 meses. E dívida flutuante, abaixo de 12 meses. Mas aqui, ó, operação de crédito, que mesmo que seja abaixo de 12, conste do orçamento, vai ser dívida fundada. Olha só. Dívida consolidada da União relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central. E também a dívida consolidada vai incluir, então, ó, vai incluir esses títulos aqui do Banco Central, atenção, também está aqui. E a dívida consolidada das operações de crédito, prazo, tá vendo, inferior a 12, mas cujas receitas tenham constado do orçamento. Então, esse caso aqui, muita atenção nesse momento. Agora, o conceito que ele cobrou de você foi da 4.320. No artigo 98, você vai ler lá depois. E aqui eu trouxe os exemplos da dívida flutuante. Resta pagar, excluído o serviço da dívida a pagar, depósito e débito de tesouraria são dívida flutuante. Seguimos, pessoal. Saímos aí da VUNESP e a gente vê um novo estilo de cobrança, que é a cobrança aqui do SEBRASP, aquele que dominou, né, os concursos aí nos últimos anos. Eu quero contar a situação lá, acho que dá tempo, hein? O quanto é importante o treinamento. Então imagina, eu era sargento do Exército e estava lá em Taubaté. Taubaté na aviação do Exército. Comando de aviação. Comando é grande, tem 7, 8 unidades lá dentro dele. Então tem batalhão, tem os esquadrões onde fica a parte finalística, né, operacional, tem um centro de aviação para treinamento do pessoal, escola, né? Tem a base onde ficava o comandante, lá no caso, não sei se ainda é, mas na época era um general de brigada que comandava em razão da importância. Imagina, tudo isso fazendo uma formatura. Para uma autoridade maior aí, um general de divisão, comandante do Exército, quando eu estava lá, foi lá também, mais de uma vez. Ministro da Defesa, eu lembro do ministro da Defesa lá. Aí tinha que fazer a formatura. Não era formatura pequena lá com 50, 60. Formatura com mais de 1.000. Mais de 1.000 soldados, sargento, tenente, cara, todo mundo, né? Aí para ficar uma coisa bem suntuosa, o que fazia? Tem os galpões, né, que chamava de... onde guardava os helicópteros, né? O esquadrão, onde guardava os helicópteros, tirava os helicópteros, todos tiravam, colocavam lá fora no pátio, e nós, né, os soldados, né, ficávamos fora do pátio, e aí montava o palanque dentro do pátio. Imagina uma formatura coberta, né? Qual lugar do Brasil, do Exército, Marinha Aeronáutica, tem uma formatura coberta, né? Dentro de um lugar coberto, todo fechado, entra mais de 1.000 pessoas cantando, batendo o pé no chão, é de arrepiar, né? A pessoa fica, chama atenção realmente. Então era um momento muito importante lá para a autoridade, para o comandante da aviação, para aquele que estava visitando. E agora imagina para chegar nesse ponto, de entrar 1.000
de forma coordenada, organizada, cada um sabendo o seu lugar, sabendo a sua função. O cara da corneta não pode errar, aquele que está lendo tem o roteiro, tem que acertar. Tudo isso é o quê? Resultado do quê? Muito o quê? Treinamento. É muito treinamento. Para chegar nesse ponto de entrar, a gente treinava às vezes 3, 4 dias, o dia inteiro antes, para chegar lá e fazer a formatura. Né? Todo mundo marchando certinho, olhando para frente, não sei o quê, cada um sabia onde ia parar. Na fazer a cornetinha, parava ó, os 1000, pá, fazer aquele barulho, aquele eco lá dentro, que a autoridade fala, cara, aqui o negócio é diferente. Mas isso é o fruto do que? De muito esforço, né? Para você chegar no dia da prova, com essa sintonia, né, sabe, tendo pouquíssima margem de erro, né, obtendo o máximo da sua eficiência, só com muito treinamento. Tem que treinar. Treinar em questão, tem que fazer concurso, tem que sentar lá, ficar de máscara, se for o caso, treinar e fazer esses simulados. Você tem que pegar, imprimir, se for possível, sentar num canto, fechar a porta e fica lá 10 minutos para fazer as 6 questões, né? No máximo 12 minutos ali. Fazer as 6 e tentar acertar todas. Treinamento, ok? Vamos lá então aqui para analista, continuando aqui, agora Sebrasp. A técnica orçamentária do orçamento clássico tradicional caracteriza-se por uma acentuada preocupação com o atendimento das necessidades coletivas. Mudou completamente a pegada da banca, tá vendo? Isso aqui não está literalmente em lugar nenhum. Voltamos aqui para um conteúdo que até agora nos nossos simulados não tinha caído, que é a classificação do orçamento, que a gente tem uma aula inteira de classificação. Tem várias classificações de orçamento e ele trouxe uma, do tradicional desempenho programa, aquela classificação, uma das principais, né? Que é o orçamento tradicional, desempenho programa. Aqui, o tradicional, aquele orçamento inicial, que só se preocupava com o que comprava. Alguém imagina que tinha alguma exigência de levar em consideração a coletividade naquele orçamento tradicional? E você pode pensar aqui até no orçamento dos reis, né? Na época do rei absolutista lá, que só queria receita para gastar com ele mesmo. Tem nada a ver com coletividade, só o que comprava. Então aqui está errada, né? Não é orçamento tradicional aqui não. E aqui a gente pode dar uma olhadinha aqui, só para relembrar, tem uma classificação modelo, né? Ela é utilizada só de separação modelo conceitual, que é a tradicional, que o orçamento praticamente funcionava como instrumento de controle político, e o orçamento moderno, que já mudou, o orçamento extravasou esse limite de competência dele de ser só de controle, que ainda é de controle, mas passou a ser um mecanismo de administração, de transparência, de organização das contas públicas, né? Tem a sua função jurídica, econômica, todas essas vertentes voltaram aí para o orçamento moderno, né? E ele nunca alcança esse status moderno, né? Então o professor Giacomoni, no seu livro, fala que isso é sempre um ponto lá na frente a ser buscado. A gente está sempre buscando um aperfeiçoamento. Nunca vai chegar, chegou até que enfim chegou no orçamento moderno. Não. Quando chegar naquele ponto, opa, mas se o seu orçamento fizer isso, ainda vai ser melhor. Aí continua, né? É uma corrida de gato e rato aí. E eu coloquei algumas, aqui só para facilitar nosso estudo, está lá nas nossas aulas. O orçamento tradicional, então, foca era vamos obter receita, é por isso que o rei absolutista acabou tendo reflexo na criação de um conselho, né? Foi criado um conselho para limitar o poder do rei, porque o rei só queria receita para gastar. Gastava e nem se pensava aqui em problema e necessidade, era a última coisa, né? Só no que comprava. E agora com o orçamento programa, isso inverteu. Pelo menos, teoricamente, deve-se pensar primeiro naquilo que o cidadão precisa, para construir depois todo um programa de trabalho para solucionar aquele problema. Inverteu a lógica, então agora é o quê? O que se está fazendo era orçamento de desempenho, e agora chegou no patamar mais adiante, o que fazer e planejamento, né? É a diferença entre orçamento programa e esse estágio anterior que foi o desempenho, né? Foi a diferença do forte planejamento que tem que existir no orçamento programa. Eu trouxe também a tabelinha desse professor que eu acabei de falar, não trouxe completa, está no nosso livro digital, que a gente coloca no nosso curso, que é a diferença do tradicional programa. Ó, veja, dissociado do processo de planejamento. Aqui tem um elo entre o planejamento e as funções executivas. Do outro lado, ó, alocação de recursos visa apenas aquisição. Aqui não, aqui tem objetivos e metas. As decisões são com base nas unidades organizacionais. Aqui são tomadas com base na avaliação, análise técnicas das alternativas. Na elaboração, são levadas apenas em consideração as necessidades financeiras. Opa, só a grana, né? Aqui não. Os cursos, programas, inclusive aquilo que extrapola o exercício. E aqui continua, tem mais 4 ou 5
comparações que caem muito nas provas. Vamos partir para a próxima, deixamos de lado então, foi a única questão de classificação do orçamento foi essa, no nosso simulado inteirinho. Essa foi a quinta, essa foi a quarta, né? Essa aqui já é a quinta, eu acho, se eu não estou enganado. Aqui está errado, aqui em cima, aqui é a quinta, ó. Quinta questão. A finalidade básica do decreto de programação orçamentária e financeira e de limitação de empenho e movimentação financeira é acompanhar a execução orçamentária. Aqui está falando do DEPOF, sabe o decreto de programação, que tem previsão lá no artigo 8º, 9º, artigo 13 da LRF, né? Tem esse decreto lá, de forma a garantir que a parcela do PPA prevista para o exercício em curso seja efetivamente realizada. Do PPA, onde está orçamentando o PPA? Parcela do orçamento, né? Parcela da LOA. Então, aqui está errado. Você mataria aqui, mesmo você não sabendo do que se trata, mas o DEPOF ele tem lá uma lista de características, o MTO, acho que traz essas características do DEPOF, que é estabelecer, né? Um cronograma de compromisso, que são os empenhos, e de liberação, que são os pagamentos, cumprir com a legislação orçamentária, tanto a LRF, a LDO e as demais legislações, promover também a busca pela meta de resultado primário, o equilíbrio entre receita e despesa durante o exercício, né, e estabelecer um cronograma, né, mais ligado à realidade fática, né, do dia a dia, é a missão do DEPOF, que a gente fala que é o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Publicou a LOA, 30 dias depois, o Poder Executivo vai lançar esse decreto. Então está errado porque não tem nada a ver com o PPA. Acho que eu trouxe aqui, não, só trouxe aqui. Aqui já vamos para a sexta questão. Determinado Estado da Federação não promoveu a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os seus impostos, de sua competência constitucional em 2019. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. Olha só. Nos termos da LRF, então aqui está cobrando a LRF, esse Estado está impossibilitado de receber transferência voluntária da União em 2020. Então, olha só, uma questão que deu o que falar nesse concurso aqui. Deu o que falar. Por quê? Tem lá no artigo 11, né, da LRF, que se o Estado, com relação aos impostos, não cumprir com sua responsabilidade de gestão fiscal, tem uma sanção. Porque lá ele tem que fazer esse trabalho com os tributos. Impostos, taxa e contribuição de melhoria. Mas com relação aos impostos, se ele não fizer, tem sanção. Qual é a sanção? Deixa de ver TV, né? A gente brinca assim, né? Hoje em dia não tem mais graça. Você faz seu filho, não, você não vai ver TV, não. Eles não assistem mais TV, só vê YouTube, smartphone, iPad, tablet, não sei o quê. Mas deixa de ver TV, deixa de receber transferência voluntária, deixa de receber grana, né? Mas tem as exceções. E aí a banca aqui, ó, acho que eu coloquei no próximo slide. Veja só. Acho que eu não coloquei não, né? Aqui, tá lá no artigo 11, né? A banca considerou errada, mas no início a banca tinha colocado como certo. E eu marcaria, na minha opinião própria, eu também marcaria como certo. Olha, lê comigo, ó. Esse Estado está impossibilitado de receber transferência voluntária. Cansei de ver esse laranja aqui, cara. Pera aí. Esse Estado fica impossibilitado de receber transferência voluntária. Fica impossibilitado de ver TV. É a regra geral. Essa é a regra que está lá na LRF, né? Em vários momentos, uma das sanções é deixar de receber transferência voluntária. E tem as exceções. Quais são as exceções? A gente já falou dela em outro simulado, hein? Pode ver que caiu já essa questão 2 vezes ou 3 no nosso simulado aqui, ó. Tá aqui, né? Olha lá, ó. Deixa de ver TV, salvo ESA. Quais são os casos de ESA? Educação, ó, saúde e assistência. No caso de educação, saúde e assistência. Se for para educação, vai receber transferência voluntária, independente se está fazendo a parte dele com relação aos impostos. Se for no caso de saúde, na área de saúde, vai receber a transferência. Assistência social vai receber a transferência. Mas isso é exceção. Mas a banca mudou de certo para errado, porque esse Estado vai receber transferência no caso de ESA, né? No caso de educação, saúde e assistência. Mas eu não concordo. Eu marcaria certo, né? Eu marcaria certo aqui. E eu ia errar essa questão. Pode ver que concurso é assim, o professor também erra, né? E a gente vai nesse dilema. Vamos fazer, treinando. Aí o pessoal fala, não, mas é que a banca
A banca CESP, ou a banca FGV, a banca, ela muda, ela é a banca trata da exceção, essa banca trata da regra geral, mas a banca, ela não é a mesma banca. Você contrata uma banca para um concurso, às vezes no concurso seguinte é uma outra banca, entendeu? São outros examinadores que estão sentados ali. E aí eles têm outra mentalidade. Então a execução das questões tem que ser sempre constante. Né? Sempre muito, e de preferência próxima ali aos concursos. E nunca deixar de fazer recurso, né? Temos que partir para cima dos recursos e sempre fazer. Eu sempre fiz os recursos, para todos os concursos que eu fiz. Tá bom? Grande abraço para você. Acho que nós finalizamos. Deixa eu ver. Acabou. Muito bom. Boa sorte aí nos estudos. Foco. Mantenha equilíbrio, né, entre o exercício e os estudos. Né? É importante, principalmente nesse monte de concurso da área de segurança pública, você vai ter que fazer uma corrida, fazer uma barra. Então já aproveita e concilia as duas preparações aí. Até mais!